Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Em nome de Jesus, nessa noite aqui, nós nos reunimos na casa do Senhor. Hoje é domingo, segundo domingo do mês de janeiro de 2020, Santa Ceia. E nós queremos nesta noite trazer a vocês uma mensagem muito importante para nós, pois nós como crente, às vezes nos esquecemos de muitas coisas, às vezes nós não acessamos lugares que o Senhor quer que nós acessamos. E hoje eu trouxe uma mensagem que ela tem como título, longe de casa. Longe de casa é, a nossa casa, às vezes nós pensamos que é onde nós moramos, mas o Senhor disse que Jesus falou, eu vou para o Pai, e ali eu farei o quê? Farei morada, e prepararei o quê? O lugar, um lugar para que a gente possa ir lá um dia e morar. Amém? Gálatas capítulo 6, 14. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Vamos lá? Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 14 diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo aqui já começa a declarar uma coisa, olha, o mundo para mim foi crucificado, eu já não pertenço mais a este mundo, eu pertenço a um outro lugar, e esse lugar é a nossa casa, que muitos não querem ir para lá. Eu vou provar para vocês que a maioria dos crentes não quer voltar para casa, porque estão muito acostumados com este mundo aqui. E eu quero trazer a vocês essa mensagem, porque nós cremos, irmãos, que o tempo está acabando. Nós temos todos os sinais, prováveis, que a Bíblia diz que o arrebatamento está muito próximo, que nós vamos ver em breve o governo, nós não, quem aqui ficar, uns dizem que vão ver, outros dizem que vão antes, outros dizem que é depois, não importa, o que nós temos é que crer, nós aqui cremos que a igreja vai ser arrebatada antes, porque lá em Tessalonicenses diz que existe algo que impede que o governo do anticristo, ele venha se instalar no mundo. O que impede? A igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor? É a reunião dos santos. Então, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, o anticristo não pode instaurar o seu governo aqui. A Bíblia diz lá, Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, há algo que impede ainda do governo ser instaurado, a igreja. Então, quando a igreja do Senhor sair daqui da terra e ir para a glória, então acabou aquilo que impedia que Satanás viesse instaurar o governo do anticristo. Presta atenção que eu vou falar. Anticristo sempre existiu. Tanto é que tem pessoas que dizem que o anticristo foi Nero, por isso que não vai haver o arrebatamento, tal. Nero tinha um espírito de anticristo. O próprio Hitler também foi um anticristo, que tentou, governar o mundo, mas não conseguiu. Mas o anticristo que vai vir, ele vai estar junto com uma religião. Se nós formos ver, todas as vezes que o anticristo manifestou, Roma estava perto. Nero, o Hitler, quem estava com Hitler quando ele quis matar judeus, ele quis governar o mundo? A igreja católica, o Papa Pio XII estava com ele, com Hitler. Eles foram causadores. E hoje, nós temos visto o Papa aí unido com a ONU e mais com os líderes aí da esquerda, que nós chamamos, mas que servem o anticristo, estão reunidos agora para instaurar o governo do anticristo, que vai começar agora, 2021, é só entrar na internet, vai lá no Google, você vai encontrar isso, que de 2021 até 2030, eles querem instaurar um novo governo mundial, só vai haver um governo, mas a Bíblia diz que haverá ajuda de uma religião, e nós sabemos que sempre houve uma religião
junto, né, com todos esses anticristos. Esse espírito do anticristo, ele sempre esteve aqui no mundo. Jesus falou, ele já está no meio de vós. Mas agora o governo mundial, por que Nero não pode ser considerado o anticristo, nem Hitler? Por quê? Porque a Bíblia diz que este anticristo, ele vai governar o mundo inteiro, quando for instaurado o governo dele. Quando Hitler foi como governo da Alemanha, ele não governou o mundo. Nero só governou lá, Roma. Então agora esse não, por causa da globalização, por causa do dinheiro virtual, que nós já temos o Bitcoin aí, mas agora o Pix, né, que vai ser o sistema agora monetário para se fazer as transferências, o pagamento, tudo virtual, vai haver um dinheiro só. Então está próximo isso acontecer. Agora, a igreja do Senhor precisa voltar para casa. Voltar por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós vamos ver agora, e nunca fomos. Nós esquecemos, a Bíblia diz que antes de criar o mundo, antes de Deus criar o mundo, Ele já nos conhecia. Isso quer dizer que um dia nós já conhecemos Deus, nós já conhecemos o Senhor, nós sabemos quem Ele é. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós temos um vínculo ainda, né, com o Senhor. E quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu me santifico, mais eu começo a sentir a presença dEle. Eu não vejo Ele nesse mundo físico, mas eu sinto Ele através do meu espírito. Se o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, nós nos tornaremos um só. Amém? Então, enquanto estamos nesse mundo, estamos distante de nossa casa verdadeira. Então, muitas pessoas estão presas neste mundo ainda. Então, você vai ver hoje quem realmente vai voltar, quem vai ser arrebatado e quem está preparado para voltar quando Jesus voltar. Quando o arrebatamento primeiro, não é a vinda de Cristo, primeiro será o arrebatamento. Depois haverá a tribulação, 7 anos. Né? Nós já estamos nos princípios, nós já estamos vivendo a apostasia. O que é a apostasia? Esse esfriamento dos crentes para com Deus. As pessoas não estão mais preocupadas de ir para o céu, as pessoas estão preocupadas em viver bem neste mundo. Aliás, as igrejas hoje chamam o povo para vir para a igreja, para quê? Para dizer a eles como viver bem aqui na terra, como ter prosperidade, como comprar a tua casa, como ter isso, como ter aquilo, como viver bem aqui na terra. Mas Jesus disse que não. Ele disse, anunciais o meu reino que já vos é chegado. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que estas coisas vos serão acrescentadas. A igreja hoje virou mundana. A igreja hoje está fazendo com que as pessoas amem cada vez mais este mundo e não queiram sair deste mundo. Eles não têm, meu Deus, será que tem realmente o céu? Será que Jesus existe? Será que o inferno existe? E assim por diante. Nós temos visto uma igreja que não quer mais ir para o céu, quer ficar neste mundo. Outra coisa, vou contar uma história aqui para vocês. O que estava acontecendo 445 anos antes da vinda de Jesus. Naquele momento, houve o povo de Israel foi disperso. E muita gente foi morar na Babilônia. Muitos foram, escravizados, moraram na Babilônia por muito tempo e acostumaram, lá fizeram a sua vida, cresceram financeiramente alguns. E aí chega uma hora que Deus fala com Daniel, fala com Obadias, fala com Naum, aqueles profetas menores, e manda Isaías, manda anunciar para que o povo volte para Jerusalém. Volte para ele, porque ele queria reunir novamente o povo. Mas o que nós vimos? Muitas pessoas, você pode ler a palavra de Deus, os profetas menores, você vai entender isso. Olha o que diz Isaías 52:11. Então eles começaram a gostar da Babilônia. Babilônia representa para nós hoje o mundo, lugar de prostituição, fornicação, roubo, inveja, adultério, ganância, orgulho, tudo aquilo que a palavra de Deus condena, tinha na Babilônia. E olha qual foi o recado que o Senhor mandou, através dos profetas, ao povo dele, ao povo de Israel.
Deus só tratava ali na velha aliança só com o povo dele, não tratava com outro povo. Ele disse isso aqui, ó: afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem coisas impuras, saiam dela, Babilônia, e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. O povo estava lá, já tinha outros deuses, estava já acomodado. Então Deus também tentou, na velha aliança, reunir o povo dele, para que o povo deles ficassem sobre o comando dele. Mas muitos não quiseram. E aí veio a nova aliança com Jesus, só que Deus não mais trata somente com aquele povo. Deus começa a tratar com outros povos que nós vamos ver daqui a pouco. Então era tempo de deixar Babilônia, mas esse povo escolhido de Deus, o povo de Deus, não queria. Hoje é a mesma coisa. É tempo de nós nos desligarmos deste mundo. É tempo, já está na hora. Talvez você não vai precisar passar pelo arrebatamento. Talvez você é chamado antes, né? Porque vamos por seio de Abraão, quando nós assim partimos. Mas se nós formos ver, o Senhor diz que essa geração viria a vinda de Jesus, o arrebatamento. Nossa geração vai ver. E tudo indica que vai ser nesses até 2030. Ah, o Senhor fala... Não, eu não estou falando, não estou afirmando. Mas tudo indica que sim. Houve um pastor, grande pastor dos Estados Unidos, esqueci o nome dele, e ele morreu em 2016, ele era um dos grandes líderes lá, e ele profetizou que a partir de 2021 iria começar o governo ser instaurado do anticristo aqui na terra verdadeiramente. E é verdade. A ONU já declarou, a partir desse ano, a instauração do governo do anticristo, aqui do governo da nova ordem mundial, né? Que nós sabemos o que é. Jesus falou para nós, Daniel falou para nós, já há 3.000 anos atrás, está na sua Bíblia, é só você ler. É que as pessoas crentes hoje nem lêem a Bíblia, não tem tempo de ler a Bíblia e acha que nós somos doidos, pastor tudo doido. Como na época, Jesus falou, olha, quando eu voltar, quando vier a volta, o Senhor vai levar a igreja dele, será como na época de Noé. O que Noé falava? Vai chover, e o povo não estava nem aí. E ele construindo uma arca, vai chover, e assim houve o grande dilúvio. Ele falou, vai ser também como estava vivendo, o povo vai estar vivendo como Sodoma e Gomorra. Como que estava Sodoma e Gomorra quando veio lá a grande chuva de Saraiva? O povo só pensava em prostituição, só em coisas erradas, né? Só em festa, prostituição, e não estavam preocupados. Tanto é que o Senhor foi lá e tirou a família somente de Ló. Lembre-se, irmãos, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Só foram a família de Ló. A mulher ainda caiu. E depois, na arca de Noé, quantos milhares e milhares de pessoas existiam no mundo? Só foi a família de Noé. Agora vocês pensam que no arrebatamento vai sumir gente? Mentira, não pensa nisso. Nesses anos em diante, eles já vão começar a declarar, vão tentar e vão conseguir aprovar o aborto no mundo inteiro. Porque Jesus falou, ai das grávidas, porque que quando vier o arrebatamento, as crianças vão embora, vão sumir. E o que eles vão falar? Você abortou. Não, mas que sumiu nada, você abortou. E assim vai acontecer. E tem aquelas grávidas que são salvas, vai a mãe e o filho. Mas aquela que a mãe não é convertida, a criança vai embora, vai desaparecer. Eles vão dizer que vai ser um aborto. Uns já vão achar que vieram os ETs e abduziram um monte de gente. Por isso que eles ficam investindo, falando nessas coisas, teorias, né, de ET, para justificar o arrebatamento. Então já está tudo preparado, já está tudo certo. Ah, mas vai sumir que nem de volta, Deixados para Trás, aquele filme Apocalipse, que avião cai. Irmão, vai ser pouco avião que vai cair, porque tem pouca gente, pouco piloto salvo. Tem poucos motoristas de ônibus salvos. Vai acontecer um acidente aqui, vai desaparecer outra pessoa ali, vai desaparecer outra ali, e é normal, liga a televisão, põe no quantos
Quantas crianças desaparecem por dia, irmãos? Só no Brasil, 90 mil crianças desaparecem. 90 mil crianças desaparecem todo ano, só no Brasil. Então o povo já está acostumado com isso. Então quando houver o arrebatamento, nós não vamos perceber, né? Só quem realmente crê, quem conhece uma pessoa, aquela pessoa sumiu, não, ela não era para... Aí vai na delegacia, e você assiste televisão, o que eles estão falando? Eles estão falando, olha, a pessoa sumiu, a pessoa foi embora, daqui a pouco 3 dias ela estava em depressão, ela deve ter ido embora, não aguentou o marido, ele deve ter ido embora, não aguentou a esposa, o filho deve ter saído, a filha deve ter saído com um drogado aí, e foi embora, e assim vai estar a justificativa, porque nós estamos vendo muito isso, todo dia nós somos anunciado para nós essas coisas. Então, quando houver o arrebatamento, o Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. A igreja do Senhor vai subir. Para com isso, irmão. A maioria das igrejas não são de Deus. A maioria das igrejas hoje não foi Deus que mandou abrir. A maioria de pastores hoje não foi Deus que chamou para ser pastor. E nós conhecemos a árvore pelo fruto, pelo que está pregando. Sai fora dos princípios da palavra de Deus, estão pregando absurdos, a graça de Deus virou uma coisa completamente mal interpretada. Hoje as pessoas pecam e acham que vão, eu vou pedir perdão, Deus me perdoa. Não está escrito isso. A Bíblia diz, se você se arrepender e pedir perdão, que sem arrependimento não há perdão para você. E o pessoal só fala, não, é só pedir perdão. Não, tem que haver arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Então depois do Calvário, Jesus veio, e aí Deus já não mais tratou só com o povo de Israel. Ele abriu, se você for ver lá na tua Bíblia, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, você vai entender isso. Que por causa da desobediência dos israelitas, dos judeus, o que aconteceu? Deus abriu agora a nova aliança para os gentios. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz assim, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, depois que Jesus morreu na cruz, o sangue dele deu condição para a gente de todo o mundo, de toda a tribo, de toda a nação, de toda a língua, aceitar Jesus e realmente ser salvo. Então, isso não havia, porque Deus sempre tratou, o próprio Jesus só pregou para judeus, ele não pregou para as pessoas gentis, só pregava para os judeus. Eu vim para as ovelhas perdidas, o Senhor diz, para ovelhas. E o Senhor vai separar o que é ovelha, o que é bode. Nós agora recebemos através de Jesus Cristo, está lá em Hebreus, as bênçãos que veio, a aliança que Deus fez com Abraão, ou seja, com o povo de Deus, chegou até nós através do sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso que hoje eu e você podemos ser salvos. Podemos sim ir para o céu, desde que você realmente aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quando os crentes são libertos do mundo, eles passam a viver sob o comando da palavra, e não mais das potestades das trevas. Irmão, quando uma pessoa ela se converte, nós vamos entender isso. Ela passa a ser comandada não mais por demônios. Os demônios não comandam mais a vida deles. Somos atentados pelo diabo, como Jesus foi tentado. Mas nós não caímos porque somos convertidos e temos a palavra de Deus. Hoje muita gente se acha crente porque frequenta uma igreja. Porque, eu me batizei, eu sou salvo. Eu aceitei Jesus. Não, os livros vão se abrir, você vai ser julgado pelo que está escrito. Os ímpios vão ser julgados.
Vocês conheceram a palavra e não obedeceram a palavra. A igreja não salva ninguém, irmãos. Pastor não salva ninguém. Frequentar uma igreja não salva ninguém. Não tem como. O Senhor vai olhar para o teu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17:10, eu, Senhor, esquadrinho corações, eu provo pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e suas atitudes. Não tem jeito. Ele sabe o que, mas eu conheço a palavra, mas está obedecendo? Está vivendo a palavra de Deus? Aqui diz Colossenses 1:13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mais um. Em quem temos a redenção, ou seja, os nossos pecados foram apagados, a saber, o perdão dos pecados. Então, quando é que nós aceitamos a Jesus verdadeiramente? Quando nós deixamos de dar ouvido ao diabo e passamos a dar ouvido à palavra do Senhor. A coisa é muito mais séria que as pessoas imaginam. O Senhor, Ele é bem claro, irmãos. Há poucas vagas. Há um monte de gente aí, igreja, o pessoal falando que é de Jesus, crente que está devendo, crente em prostituição, crente em adultério, crente mentindo. A palavra do Senhor diz que quem é o pai da mentira? É o diabo. Sim ou não? Pai da mentira é o diabo. Se a mentira é a filha do diabo, quem que é a mãe? Aquele que mente. Então, para você que mente, crente que mente, para você mentir, você teve que ter um relacionamento íntimo com o diabo. E o diabo te convenceu a mentir. E se você mentiu, você desprezou a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Então, toda vez que o crente mente, ele teve um relacionamento íntimo com o diabo. E deu origem, deu uma filha chamada mentira. Aquilo que você falou de uma maneira mentirosa é o fruto do seu relacionamento com o diabo. Se ele é o pai, você passa a ser a mãe. E você gera a mentira, que é a filha do diabo. Por quê? Você desprezou a verdade, que é Jesus, para dar à luz a mentira, que é filha do diabo. Jesus falou, eu sou a verdade. E tem crente que mente ou não tem? E diz que vai para o céu. E diz que, como que se ele está fazendo, ele tem um relacionamento com o diabo e não tem relacionamento com Deus? Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, o crente, quando ele realmente, ele sai do mundo, né? Nós vamos entender isso, passa a ser reconhecido como povo santo e separado. O crente, ele tem que ser reconhecido não só por Deus, mas pelas pessoas do mundo, como pessoas separadas, pessoas santas, pessoas bobas, otárias, que ficam indo na igreja dar dinheiro para o pastor. Isso. É pessoas que vão para a igreja, lá domingo, lá na igreja, tomando santa ceia, dando oferta. Deus me livre. Eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro ficar na minha casa. Então veja que as pessoas hoje, eles não gostam de crente. Eles não gostam de crente. Mas hoje os crentes estão muito legais. O mundo está gostando dos crentes. Está uma amizade entre o mundo e os crentes. Você vai ver, se você tem amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. Você não é crente. Você só frequenta uma igreja. Você só diz que é crente. Mas você vai ser uma pessoa reconhecida por Deus como não filho dele. Vamos lá? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Mais um. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Como eu estava dizendo, existe ainda a mentira, existem as pessoas que andam com vestimentas. Nós não temos doutrina de vestimentas, mas a mulher que é santa, ela sabe se vestir bem, ela não tem que ficar atraindo olhares de homens lá fora, porque se um homem desejar você, irmã, que o homem deseja, a mulher também deseja hoje os homens,
Os homenzinhos bombadão, camisinha, eles usam 30, 42, compra 38 para ficar bem apertadinho, né? Aí você acha que isso daí é o que, irmãos? O que é isso daí? Como que chama isso daí? Lascívia, concupiscências da carne, que eu falei essa semana aqui na igreja. A Bíblia diz que se um homem desejar uma mulher que não seja sua esposa no coração, o que ele praticou? Adultério com aquela mulher e a mulher com ele. E se você for culpada de atrair a atenção de um outro homem que não é teu marido, vai cair esse pecado. Você é adúltero. Cuidado com o que você veste. Não estou aqui colocando o que pode e o que não pode, viu? Cada um é... Quem tem o Espírito Santo, a mulher que tem o Espírito Santo, ela detesta ver um homem olhando para ela. Ela detesta ver um homem desejando. Pode ser o mais bonito, pode ser o Brad Pitt, pode ser o homem mais bonito. Olhou para ela, desejou ela, ela fica com o cara fechado. Por quê? Porque ela é esposa de um homem só. E até a solteira também. A solteira está se guardando para o seu marido. Ela não está aí à venda. Ela não quer ficar... Aí a gente vê crentinha aí, irmão, com shortzinho, crentinha com saia curta, né? Mostrando as pernas torneadas, mostrando os seus seios, né? Cuidado. Você não é crente não, viu? Você não é crente não. Porque você está usando o seu corpo para atrair pessoas, homens. Se o homem chegar lá em casa e te desejar, vocês entenderam, né? Você é culpada por causa disso, por causa da sua vestimenta. Tenha pudor, irmãos. Nem de mais, também nem de menos. Não vai andar de burca agora. Porque tem uns aí que fica, parece menina tem 20 anos, parece uma senhora já de 50 anos. Não é assim também. Tem que ter um discernimento, nem muito ao norte, nem muito ao sul. Nem de mais, nem de menos. Cuidado, irmão. Agora, tem pessoas aí, tem homens aí que não é porque vai olhar qualquer um, vai desejar. Aí é problema dele. Mas você não está provocando. A irmã tem que tomar cuidado. O irmão tem que tomar cuidado com aquilo que se veste. Por que a mulher tem que se vestir bem? Por causa do marido. O marido não gosta de pessoas que não se vestem bem. A mulher, ela tem que atrair o seu marido. Ela não tem que atrair os homens lá fora. Mas o seu marido, ela tem que atrair. O marido tem que atrair sua esposa, não as mulheres lá de fora. Amém? Você se veste para os outros ou você se veste para você? Aliás, você se veste para os outros ou para as outras, ou você se veste para Jesus? Você é um templo do Espírito Santo. Volta lá naquele outro. Olha aqui. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? A partir do momento que o crente se converte, ele já não é mais dono do corpo dele. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vestiria a roupa que você veste? Ah, mas está na moda. Não estou nem aí com a moda, irmão. Crente não anda na moda. Crente anda na moda do Espírito Santo. Crente não fica aí atrás de coisas do mundo. Pode pintar um cabelo, pode usar um brinco, pode, não tem problema nenhum, desde que não fique aí chamando atenção. Outra coisa, irmãos, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, cuidado com a glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais e também comer errado. Nós temos hoje vivendo num mundo onde tudo é industrializado. Essa comida industrializada, ela é veneno. E o Senhor diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, ele o destruirá. Cuidado, irmãos. O crente tem mais medo de um vírus que está aí, né? Do que se ele cuidasse bem do corpo, dormisse bem, se alimentasse bem, comesse comida saudável. Não estou falando que você não pode comer uma pizza, um lanche, de vez em quando, né, irmão? Mas tem gente que só come salsicha, presunto. Vocês já viram como faz salsicha, irmão? Vocês já viram como que faz presunto? Vocês nunca mais comeriam isso. Mortadela, então, e é gostoso, eu adoro mortadela. Então a gente não quer nem ver para não comer, mas nós temos que cuidar desse tempo, porque se você tiver um corpo saudável, esses vírus não pegam você. O seu sistema imunológico está lá em cima, ele não pode te destruir. Hoje muitos estão aí pegando outras doenças, não só essa que nós estamos vivendo aí,
Por quê? Porque não tem cuidado do seu corpo. Trabalha, não dorme, não come direito, não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar, não tem horário para tomar café da manhã, não tem horário para tomar o café. Eu tenho que trabalhar, não tem hora para dormir. Né? Aí o que acontece? Você vai ficando, você está cuidando do templo? Outra coisa, o Espírito Santo iria onde você está indo? Se ele fosse o dono da sua vida? Ele frequentaria essas festas mundanas que você frequenta? Ele frequentaria essas festas da sua família, que só é regada a cachaça? Ele iria nessa festa, irmão? O Espírito Santo não iria. Jamais ele te levaria nessas festas mundanas, principalmente da sua família. Daqui a pouco eu vou chegar na família. Mas hoje o crente não vê problema nenhum. Mas por quê? Porque ainda é mundano, ainda não pertence ao reino de Deus. Vocês vão ver, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Esse grupo de pessoas que são convertidas, que são templo do Espírito Santo, quando ele se reúne, ele se torna igreja. Irmãos, não está escrito na Bíblia que nós somos a igreja do Senhor. Me ache isso. Eu nunca achei isso. Eu nunca vi escrito que eu sou a igreja do Senhor. Na minha Bíblia eu já li várias traduções, nunca encontrei que nós somos a igreja do Senhor. Eu só encontro que eu sou o templo do Espírito Santo. Amém? O que é a igreja do Senhor? É a reunião dos crentes salvos. Igreja vem da palavra eclésia, no grego, que quer dizer igreja. O Senhor Jesus disse: se duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E sozinha, está Jesus? Não, só está o Espírito Santo, que também é Deus. Mas a igreja, ela só existe, a igreja é a reunião do corpo de Cristo. É quando todos aqueles salvos se reúnem. Então, a igreja não é esse templo, a igreja não é a denominação que nós frequentamos. A igreja é a reunião de todos os crentes salvos. E isso faz parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos. E o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Às vezes você ora com alguém e não funciona. Por quê? Quem você está orando não é igreja. Ele não é templo do Espírito Santo. É difícil você orar com uma pessoa que ainda não é templo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita no templo sujo, o templo que está com pecado. O Espírito Santo não está aí dentro. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu sou batizado. E daí, irmão? Mas o Espírito Santo está em você? Conhecereis a árvore pelo fruto. Então vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, e chamado para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então veja, a igreja do Senhor é a reunião dos santos, dos separados, daqueles que não estão mais no mundo, morreram para o mundo. Paulo disse: eu fui crucificado para o mundo, eu não estou mais no mundo, eu vivo aqui, mas eu não tenho mais nada com este mundo. E eu vou dizer, irmãos, 90% dos crentes ainda tem um relacionamento íntimo com o mundo. Vamos entender isso? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Essa igreja, que é a união dos santos, não pode ser mundana. A igreja de Cristo, ela não pode ser mundana. Por quê? Porque ela saiu do mundo. Nós éramos do mundo. Agora nós não somos mais do mundo. Nós saímos do mundo. Agora tem muita igreja que ainda é mundana. Ela saiu, ela fala que... Mas o povo continua praticando as coisas do mundo. Adultério, divórcio dentro da igreja, fornicação dentro da igreja, prostituição. Ah, mas todo mundo pega. Não, mas a igreja é lugar de santificação. Quem é crente não santifica, não gosta disso, irmão. O diabo não consegue convencer ele.
Ele é atentado, mas está escrito. A palavra de Deus é muito mais forte para ela. Eles são disciplinados, são pessoas que estão, né? Você vê aí atletas, quando você vê na televisão, eles têm um compromisso muito grande com aquilo que eles fazem, né? E eles são atletas, eles treinam no Natal, eles treinam no Ano Novo, eles treinam no feriado, eles treinam no frio, na chuva. Eles fazem um treinamento todo dia do jeito que tem que fazer. Por quê? Porque eles têm um compromisso, eles se alimentam na hora certa. E a Bíblia diz que nós temos que ser atletas para recebermos o quê? A nossa coroa da vitória, a nossa medalha da vitória. Olha o que diz aqui João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Então veja, quem é do mundo? Quem é o crente do mundo? Quando ele tem amizade, as pessoas do mundo gostam dele. As pessoas do mundo gostam de você? Me ama, então você não é de Deus. Porque as pessoas do mundo não gostam da gente. Não gostam. Não gostam da nossa presença, não gostam do jeito que a gente fala. A gente vive nesse mundo, mas não gosta. Porque é crente. Por detrás fala mal de você, glória a Deus. Mas está falando, eu quero agradar todo mundo. Agrada o mundo, você está desagradando a Deus. Nós não viemos aqui para trazer rosa, irmão. Nós viemos, Senhor Jesus, eu vim para trazer espada. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Vocês vão ver o que vai acontecer com a igreja a partir de agora, 2021. A perseguição no mundo inteiro. Vai começar agora. Agora eu quero ver quem é crente. Agora eu quero ver, tem gente que vai sair da igreja procurando uma igreja mais light, porque não vão aguentar a sã doutrina. E vai ter uma igreja mundana, está cheia. É só você escolher lá fora. E eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque eu vou permanecer naquilo que a palavra de Deus diz. Porque eu quero ser salvo. E eu não vou ensinar nada fora da palavra de Deus. Por isso que eu prego somente a palavra de Deus. Olha aí que diz. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então o mundo tem que te odiar, irmãos? Não, pastor. Tem, Jesus. Você quer discutir com Jesus? Você quer discutir com Jesus? Você quer discutir com a palavra? E lá vem o crente. E é o crente. E olha lá o pastor. E olha lá o irmãozinho. Olha lá a irmãzinha crente. Glória a Deus que você está sendo perseguida, porque você é crente. Hoje nós não vemos mais isso. O crente se veste. Hoje você não sabe quem é crente e quem não é? Você olha assim, eu sou de Jesus. De Jesus, vira as costas, você vai ver quem é. Como que a tua família te trata? Quem não é crente. Como que eles te tratam? Eles gostam da tua presença? A tua presença não incomoda? Porque o crente, ele só tem uma coisa, irmãos, ele prega o evangelho. Eu estava ouvindo um pastor ontem, pregando, eu sempre ouço ele, e eu veio a mensagem, né? E ele falava o seguinte, abre lá Marcos 16:15, e disse-lhes, vão ou ide pelo mundo, pelo quê? Aonde, irmão? No mundo. Vão para o mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Amém? Aí vem o crente que fala que é crente, pastor, eu não tenho chamado para pregar o evangelho, eu não tenho chamado para evangelho. Irmão, Deus não quer saber se você tem chamado, Ele mandou você pregar. Se você não prega o evangelho no mundo, você não é crente salvo. Porque Ele mandou, Ele não pediu para a gente. Ele falou, se você quer me agradar, se você quer ser meu, vá e pregue o evangelho no mundo. Não, tem gente pregando para crente. Um monte de gente pregando para crente, um prega na crente do outro, chamando para o crente do outro. Não, porque a tua igreja está errada. Irmão, vai, cada um fica com a tua igreja. Para de ficar chamando, para de ficar pescando em aquário. Vai no mundo. Vai atrás do idólatra aí, católico aí, rodando bolinha, contando bolinha, espírita recebendo demônio. Vai atrás das pessoas que não têm comunhão com a palavra de Deus. Mas aí a minha família não vai gostar de mim, vai achar o chato. Então, é por isso que Deus nos chamou.
O amor está esfriando pelo Evangelho. Deus não está pedindo para nós pregarmos o Evangelho. Ele está mandando, Ele sempre mandou. Ele só pediu isso para nós. Ah, mas vão me achar chato. E daí? Tem que achar. O Senhor diz que nós vamos ser odiados pelo mundo. Mas nós éramos do mundo, sim ou não? E onde nós estamos hoje? Então valeu a pena alguém pregar para nós. Quantos nãos, quantos xingamentos eles levaram, mas eles conseguiram trazer a gente para a igreja. Glória a Deus. Amém? Então nós temos sim que ser chatos, não ficar que nem ignorante também, mas eu não perco uma oportunidade de falar de Jesus, irmão. Estou perto de alguém e tal, eu fico ouvindo, daqui a pouco já entra. Pelo menos uma sementinha eu tenho que plantar. Porque Deus mandou não só a mim, pastor, mas como todos vocês. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho. Então faz o seguinte, trabalha como você tem que trabalhar. Tira o tempo que você fica no Facebook, WhatsApp, Instagram, está estragando a tua vida, né? Na internet, na infernet, está acabando com a sua vida. Tira esse tempo que você fica nessas porcarias e vai pregar o Evangelho. Vai visitar. Na tua casa, como que os teus parentes se comportam? Eles gostam de vir na tua casa? Tem problema, porque crente, na casa de crente, os parentes que não são crentes... Irmão, quando eu me tornei crente verdadeiro, meus parentes sumiram tudo. Ninguém vem mais na minha casa. Eu fiquei triste, fiquei não. Falei, glória a Deus. Já pensou, meus parentes tudo vindo na igreja, na minha casa, gostando de vir na minha casa, assim, e não tem nenhum incômodo vir na minha casa, porque o povo do mundo não gosta de ir na casa do crente. E como? Ah, não vou lá, não. Lá não tem cerveja. Lá não pode falar palavrão. Ah, tem que orar antes de comer. Ah, ele faz oração, consagrando a comida. Ah, acha aquilo incomoda o crente. Agora você vê gente aí, Natal, Ano Novo, todo mundo junto, aleluia, e achando que está agradando a Deus. É nessas festas, irmão, que a gente vê quem realmente é crente e quem não é crente. Agora, quando o crente vai na casa de crente, parente, que nem eu, minha casa, meus irmãos, meu pai, minha mãe, todos somos crentes, cunhado, tem alguns parentes crentes. Quando a gente se reúne, é festa. Agora, vê se o pessoal que é do mundo gosta de vir na tua casa. Não gosta, não. Se gostar, está com problema, viu, irmão? Vocês estão com problema porque o crente, o pessoal do mundo odeia quem é crente. Não gosta dessas coisas. E a gente tem que ficar feliz, não triste. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lucas 14, 26. O que acontece quando uma pessoa é chamada para o reino, mas ainda tem laços no mundo? Todos nós fomos chamados. Amém? Ainda fomos escolhidos? Eu não sei. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Presta atenção que eu vou falar. Ninguém é salvo. Se falares para você, mentira. Nós estamos salvos. Amanhã você pode perder a salvação. O Judas era quem? Estava lá com Jesus, não estava? E depois? O diabo entrou no coração dele e aí ele não era mais discípulo de Jesus. Ficou encapetado. E assim pode acontecer com qualquer um. A pessoa ficar encapetada. Muitos vão ser salvos na última hora, mas muitos vão perder a coroa. O Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Então preste atenção aqui. O que acontece quando uma pessoa que se diz crente, convertido, tem um laço no mundo? Vamos entender isso? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Xiii. Tem muito crente aí que está perdendo a salvação por causa da família. Por causa da família. Olha o 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode. E agora? Como que eu faço? Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus falou, olha, eu não vim, cuidado com a sua família. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Se alguém da tua família
por causa dele, seja ele quem for, você deixa de cumprir a palavra de Deus para agradar alguém da sua família, você não pode ser discípulo de Jesus. Não, mas é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe eu honro. Amo meu pai e minha mãe, faço de tudo por eles. Mas se eles me pedirem ou me colocar numa situação aonde eu tenho que desagradar a Deus, eu não fico do lado deles. Até minha esposa também. Se a minha esposa fizer alguma coisa, ou minha filha, em que eu tenho que desobedecer a palavra de Deus, eu não vou ficar do lado delas. Eu só vou ficar do lado da palavra de Deus. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que nunca falaram para vocês. Esse negócio de marido, mulher, pai, mãe, marido, isso não, só existe aqui. Isso é uma ficção. Isso não existe no reino de Deus. Lá ninguém é marido de ninguém, lá ninguém vai ser filho de ninguém, lá não vai ser pai, mãe de ninguém. E se você tem essa consciência e acha que vai levar, não, por causa do meu irmão, cuidado, você pode perder, você não está agradando a Deus por causa do teu marido. Ah, eu tenho que agradar. Não, você tem que agradar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí eu vou arrumar briga. Aí que tá. Aí que tá. Mas eu não, Deus vai se agradar, porque é por amor a Ele. Jesus arrumou briga por amor do Pai. Paulo foi apedrejado, foi jogado, Pedro, João, todos os discípulos passaram dificuldade por amor a Deus. Nós não vamos negar o Evangelho. O amor de muitos está esfriando. A gente pega os crentes de 50, 60, 70 anos, como é gostoso conversar com esses irmãos. Eles falam para a gente, vive até hoje o Evangelho. Você conversa com esses irmãos antigos de igreja, 50 anos de igreja, irmão, que beleza, você aprende muito. Na minha época era assim, assim, na época dele, pecou, vem cá. Irmão, esse irmão aqui pecou, esse irmão aqui adulterou, esse irmão aqui roubou, esse irmão aqui não pagou a conta dele, apresentava para a igreja toda assim, vai sentar lá no último, vai ficar em disciplina. Isso não é de Deus, é de Deus sim, está na Bíblia. Mas isso acabou, porque agora é assédio moral. Se fizer isso é assédio moral. Mas o povo, irmão, se voltasse isso, não ficava um na igreja. Se você tivesse que expor o teu pecado para a igreja, por que eles faziam isso? Está na igreja, publicamente. Porque antes de você pecar, você ia pensar 10 vezes, se eu fizer isso, o pastor vai me colocar na frente de todo mundo, aqui farroupilha, diabo, eu não vou pecar de jeito nenhum. Hoje não, ninguém vai saber mesmo, está todo mundo escondido, não pode mais ninguém me repreender, eu não tenho mais fiscal, porque a hora que vinham as pessoas falar, o pastor fulano de tal fez isso, chamava a testemunha, você fez isso? Fiz. E aí, você se arrepende? Não. Então, igreja, seguinte, se o irmão fez isso, a testemunha está aqui, e ele não quer se arrepender, ele quer continuar no erro. Então, ele não mais, se tivesse cargo da igreja, só saía na hora, e vão ter que sentar lá no último banco. Sabe o que os orgulhosos faziam? Saiu da igreja. Então, pastor, tem que ter... Não, irmão, quem vai entrar no céu, irmão, para com isso. Jesus não vai deixar entrar essas pessoas, daqui a pouco vocês vão ver. Se você ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo isso, mais do que a mim, vocês não podem ser meus discípulos. Olha o que diz Mateus 12:30. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. E o que tem de crente hoje espalhando, por quê, irmãos? Porque o crente não anda mais no que está escrito. O crente anda mais no que os outros estão fazendo. Mas o irmão faz, o pastor fez, o pastor adulterou, o irmão acha que ele pode adulterar. A Bíblia diz, eu, Senhor, abomino o adultério. Crente não se divorcia. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu jamais ficaria debaixo da autoridade de um pastor ou pastora divorciado. Eu digo assim, depois que aceitou Jesus, né? Porque antes de aceitar Jesus é uma coisa. Porque Deus não considera o pecado do tempo da ignorância. Amém? Agora, depois que aceitou Jesus,
conhece a palavra de Deus, sabe que Deus abomina e que não existe divórcio, que nem Coríntios capítulo 7. O que separa uma mulher de um homem é a morte. É até que a morte vos separe. Aí a pessoa vai lá, se separa dentro da igreja, casa de novo, separa, casa, e o pessoal vai na igreja dessa pessoa. E a hora que aquela pessoa manifesta lá, você está recebendo tudo que aquela pessoa tem. E é por isso que o espírito de prostituição, de adultério, está multiplicando cada vez mais dentro das igrejas, porque as pessoas aceitam isso, não aceitam mais a palavra. Mas ele é pastor, ela é pastora, ele é o irmãozinho, ele é presbítero, ele é diácono, ele... E daí, irmão, que os outros estão fazendo? Mas o que está escrito? Não quer dizer que se um jogar se um mandar você jogar no precipício, você vai jogar também? Só porque o outro mandou? Só porque o outro se jogou? 2 Coríntios capítulo 6, agora é 6, versículo 11, aquele lá. Para sair do mundo, o que é preciso? Eu vou te dar dois pilares. Primeiro é esse. Não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Primeira coisa, não há união entre luz e trevas. Não tem união, não tem sociedade. Mas o cara é gente fina. Não tem sociedade. É a palavra de Deus. O inimigo vai ser usado. Nós só temos união. Não vai com essa desculpa de bonzinho, de delicado, de bom. Não tem união, irmãos. Não, pastor, mas só falta ser crente. Então deixa ser crente. Não tem relacionamento. Não tem nada com idolatria. O povo de Deus não tem nenhum relacionamento com idolatria. Se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, fuja. O apóstolo Paulo diz que quando você encontrar uma pessoa que fala mal de Deus, você não pode assentar à mesa dessa pessoa para comer. Pastor, mas o meu pai fala mal de Deus, ele não acredita em Deus. Nunca se sente na mesa com teu pai. Porque o Espírito Santo falou, não se assente na mesa com essas pessoas. E hoje eu creio, não, mas eu tenho que honrar. Não, honrar pai e mãe não. Primeiro é honrar a Deus, sobre todas as coisas. O crente tem que começar. Mas aí eu vou não, você não vai ser chato. É verdade. É o que a palavra de Deus diz. E hoje o crente anda, está fazendo sociedade, gente da igreja tendo relacionamento, namorando ainda, namorar, nem está na Bíblia, namoro, só noivado, mas namorando com pessoas do mundo. Irmãos, está chegando a hora e Deus vai chamar todo mundo. Você realmente se converteu? Você realmente é luz? O que diz 2 Coríntios 6, 17? É aí mesmo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Não toque nada que é no mundo, nada que é impuro. Não toque, não faça, não pegue, não tenha, não vá, não receba. Não tenha nada, irmãos. Tudo tem que ser santo, santificado. Tudo na sua casa tem que ser santificado, a sua vida tem que ser santa. Nós somos um povo separado, nós não somos mais desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas não temos mais nada com esse mundo. Como o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado para o mundo, eu não estou mais desse mundo. Vou dar um exemplo para você. Vai abrindo Tiago 4:4. Se você quiser emigrar para os Estados Unidos, presta atenção. Você mora no Brasil, você quer morar agora lá nos Estados Unidos. O Brasil tem o seu regimento, sim ou não? Então você vive sobre as leis do Brasil. Os Estados Unidos, as leis são as mesmas do Brasil? Não. Se você sair daqui, você vai morar lá no Iraque. Lá onde você tem que ser muçulmano, senão você está...
lá nos árabes lá. Se você não se você não negar Jesus, lá você é decapitado, você e sua família. Então, se você for para lá, você tem que andar segundo a lei de lá. Amém? Você quer morar, você quer ser cidadão de lá, então você precisa se colocar sobre a lei de lá. Amém? Você quer ir para o céu? Então você tem que se submeter à lei do céu. Se você não se submeter à lei do céu, essa aqui é a lei do reino de Deus. Se você não aceita isso aqui, a Bíblia diz: aquele que tirar uma vírgula, acrescentar um tio que está aqui, será lançado fora. Não é para tirar nada e não é para colocar mais nada aqui. Isso aqui é suficiente para nós. Se você quer viver lá, então aceite a palavra do Senhor. Olha o que diz Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Se a pessoa quer ser amigo do mundo, irmãos, ela é inimigo de Deus. Você não pode, claro, vamos ser educados, não estou dizendo que você tem que ser ignorante, mas você tem que ter seu posicionamento de crente. Oh, mas que é isso? É assim que acontece. Corta os relacionamentos. Você casou, a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com uma mulher. Para com esse negócio de parente ainda, irmãos. Crente não tem mais que viver com parente. Presta atenção nisso. Vai chegar uma hora, aquilo que os parentes têm de errado, vai vir tudo para você, vai vir para a sua família. Por quê? Porque você tem aliança com eles. Trata-os bem, visita eles no aniversário, se quiser no Natal, no Ano Novo, no dia do velório. Não tem problema, irmãos. Não tem problema. Mas saiba que você não pode ter aliança com pessoas do mundo, seja eles quem for. Se você tiver amizade com essas pessoas, amizade é aquela pessoa que é realmente junta. Você se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Não sou eu que falo. Está escrito, eu estou mostrando para vocês o que está escrito. Mas hoje as pessoas, elas confundem muito o sentimento. Eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa, mas eu não posso concordar com o erro deles. Hoje eu estava conversando com os obreiros, falei: não. Falei: se um dia vocês me virem em pecado, saia desta igreja, não venha mais aqui não. Não concorde comigo se eu estiver no pecado. Saia daqui, não fique aqui, se um dia vocês me virem em pecado, e eu não queira me arrepender, eu não queira sair. Não faça isso, não fique. E não fique com nenhuma pessoa que está em pecado. Toda pessoa que não tem Jesus está em pecado. Mas é bonzinho, mas está em pecado. Está prostituindo, está fornicando, está praticando sexo fora da normalidade, glutonaria, bebedice, fala mal dos outros, cuidado com o que você fala, é invejoso, é orgulhoso. Vai pegar os frutos da carne lá, pega Gálatas capítulo 5, você vai ver os frutos da carne, eles praticam, tem inveja, tem olho gordo. Quando você está bem, amém. Quando você não está bem, não está nem aí com você. Se você crescer demais, vai ter inveja de você, porque esse é espírito que está no mundo. E é qualquer um, não adianta, mas ele me... Não, mas isso entra, já está lá, está na natureza da pessoa que está no mundo. Se o crente sente isso, por que o crente sente isso? Porque ainda não deixou o mundo. Hoje muita gente continua no mundo. Olha o que diz Salmos, de volta para casa, Salmos 139, 19. O céu não é lugar para inimigos de Deus, irmãos. O céu não é lugar para os inimigos de Deus. Se você é inimigo de Deus aqui na terra, você não vai entrar lá. Olha aqui. Quem dera matasse os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que estão dentro da igreja e não estão obedecendo a palavra. Pecador é aquele que está no mundo. Ímpio conhece a palavra. O ímpio está desviado. Gente que era da igreja, hoje está no mundo, eles são os ímpios. Então ele falou: que me dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Ele não aceita. Eu detesto uma pessoa que fala mal e acusa a Deus da maldade, do sofrimento.
Deus quis assim, Deus não quis assim, irmãos. Deus ama a cada um de nós. Deus não mata, Deus não pesa a mão, Deus não destrói ninguém. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo. De vez em quando, para eu ter conhecimento de algumas coisas, eu não sei de tudo, irmãos. Eu busco, eu estudo, todos os dias eu tenho que estudar um pouquinho, eu tenho que ver vídeo, eu tenho que ler livro, eu tenho que ler a Bíblia. Todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa, buscar conhecimento, porque o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Às vezes eu vejo dois teólogos discutindo na internet, não discutindo, brigando, mas eles pegam um assunto e começam a discutir ali, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Eu falo, mas onde está o diabo nessas coisas, irmão? O diabo não existe para eles. Deus é o causador de tudo. E o diabo, que mata, rouba, destrói? Cadê ele, que não existe na cabeça desses pastores aí? Não, aí quando é o mal, é a aprovação de Deus, é Deus. Irmão, eu detesto quando eu ouço alguém falando mal de Deus. E quando você ouve, o que você sente? Você tem que sentir repulsa por essas pessoas. Não, mas eu posso? Pode. Quem não é por mim é. Deus não vai deixar eles entrar lá no céu, irmão. Presta atenção, Deus amou o mundo, amor não é sentimento. A Bíblia diz, aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. É obediência à palavra. Amar a Deus é cumprir, obedecer. Amar sentimento é entre eu e você, entre nós. Mas em relação a Deus, é cumprir a palavra de Deus. Então você quer amar alguém, irmãos, verdadeiramente em Cristo, ensine eles o caminho que ele deve andar. Leva Jesus para eles, leva Deus de novo para eles precisam de Deus. Lembre-se, antes de criar o mundo, Deus já nos conhecia. Você um dia viu Deus, você um dia viu a imagem de Deus, você conversou com Deus, todos nós conversamos com Deus, mas a partir do momento que nós entramos nesse mundo, nós esquecemos quem era Deus, por causa do pecado. E agora nós estamos saindo do pecado, nos santificando, para que a gente possa de novo ouvir Deus, ver Deus através da palavra, sentir a presença dEle, sentir o amor dEle novamente. Nós não vamos ver Ele com nossos olhos agora, mas nós vamos ver Ele através da palavra. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Eu não vim falar nada de mim mesmo, eu falo tudo que o Pai me mandou falar. Então tudo que está escrito aqui foi o Pai que mandou. Se você quer ouvir Deus falar com você, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E olha o que diz aqui, porque falam mal de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que odeiam o Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Todo mundo que é inimigo de Deus é inimigo seu, irmãos. Pode ser quem for, é inimigo de Deus é inimigo seu. Mas eu não vou maltratá-los, jamais. O Senhor diz, pregue o evangelho. Mas por que eles são inimigos de Deus? Porque eles não ouvem mais Deus, eles estão no mundo. Eles só estão ouvindo o espírito deste mundo. O mundo jaz do maligno. Eles não conseguem ouvir, por isso que nós não podemos ouvir, ver aquelas pessoas fazendo o que eles fazem, aquelas barbáries, matando, pedófilo, né? A gente olha para essas pessoas, não é para sentir raiva deles, ódio. Nós temos que sentir ódio daquele que eles estão dando ouvido. Eles não estão dando ouvido, um dia nós não damos, eu não sei se todo mundo aqui nasceu dentro da igreja, eu não nasci, existiu até 23 anos da minha vida, eu dava ouvido ao diabo. Eu era inimigo de Deus, eu não acreditava em Deus, eu falava que Deus não existia porque eu era doente, e os médicos diziam que eu não tinha cura. Eu falei, se Deus existisse, eu não sofreria tanto assim, mas hoje Deus mostrou para mim, já faz 25 anos aí, que eu conheço Jesus verdadeiramente, e eu creio em Deus, eu amo Deus e defendo Ele, e jamais eu vou negar Jesus, jamais eu vou negar a palavra do Senhor. Amém? Para terminar, Paulo nos mostra aonde fica a nossa casa verdadeira. Filipenses 3:20. Não, eu moro lá na rua tal, não vai, não, lá não é a sua casa. A nossa casa é aqui.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. A nossa cidadania é de lá. Nós queremos voltar para lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e vou encerrar. E você responda para você, não para mim. Irmãos, o que é saudade? Saudade é um sentimento que nós sentimos por alguém ou por algum lugar que nós vivemos, nós convivemos. Talvez você conviveu com uma pessoa lá na tua infância, era muito amigo, amiga sua, e por causa da vida, aí um foi para um lado, um foi para o outro, e você gostaria muito, pô, tenho saudade daquela época, tenho saudade, gostaria muito de ver aquela pessoa, ou às vezes você sente saudade de um ente querido que você perdeu, amém? Você gostaria de revê-lo, você gostaria de tê-lo do teu lado, mas infelizmente foi embora. Isso é sentir saudade. Agora eu vou perguntar para você, você que é convertido, você sente saudade do Pai? Você sente saudade da tua casa, da onde você veio? Porque um dia você esteve lá. Você consegue sentir saudade? Porque um dia eu e você estivemos lá. Mas quando é que eu sinto saudade da casa do Pai lá? Não a casa terrestre, o reino de Deus. Quando este mundo nunca mais me ofuscar. Quando nada desse mundo, como Paulo disse lá em Gálatas, eu fui crucificado para o mundo. Quando nada deste mundo for mais importante para você do que o Senhor, você vai começar a sentir saudade. Você vai desejar muito estar com Ele agora, daqui a 1 minuto. Mas enquanto você não sentir saudade da casa do Pai verdadeira lá no céu, saiba que você ainda está neste mundo. Nós precisamos sentir saudade da casa do Pai. Amém? Porque é lá que nós temos que morar. Ah, eu não quero ir para lá de jeito nenhum, sou muito novo. Não, eu quero casar. Não, eu quero comprar minha casa. Não, eu quero comprar meu carro. Não, eu tenho que viver aqui. Não. Irmão, presta atenção. Você ainda está no mundo. Porque a pessoa que saiu do mundo, ele tem saudade da casa do Pai. Aplauda o Senhor Jesus.